Fala, protagonistas! Estamos aqui para iniciar mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de negócios, carreira e empreendedorismo. E hoje eu já vou dizer que sou o único da mesa com o Mundial. Depois vocês vão entender. E aí, meu irmão? Nem entro nessa discussão, eu tô bem, e você? Começamos animados. E para seguir animado, eu vou falar da nossa patrocinadora e eu já te passo. Sim, senhor. Tudo bem com você? Eu tô bem. Então tá, certo. hoje estamos um par de vaso hoje. Estamos quebrando protocolos hoje, mas é por um motivo maior. Nobre. Então tá, pra gente começar, quero aqui falar da nossa patrocinadora, a Fader Estratégias Internacionais. A Fader tem mais de 25 anos empreendendo e ajudando as marcas e empresas a avançarem no mercado internacional. Seja na exportação, seja na importação, eles têm muita expertise e conhecem os atalhos, os melhores caminhos. Então, se esse é o momento da sua empresa, entra lá no @Fader Internacional ou no telefone 47 30 35 2400. Fala lá com o super time da Sheila e do Thiago, que vocês vão ser muito bem atendidos. E eu tenho certeza que eles vão ajudar muito nesse próximo passo da sua empresa ou da sua marca, tá bom? Merchan feito, vamos trabalhar? Quem está com nós hoje aqui? Vou apresentar aqui. Nosso Presente. convidado de hoje, ele é formado em administração de empresas pela UDESC de Santa Catarina. Foi trainee da Dudalina SA lá atrás, quando ela era em Santa Catarina ainda. Depois veio para cá, para São Paulo, onde virou coordenador de inteligência de mercado na Restock, hoje Veste. Após essa experiência, foi morar na Austrália, onde cursou um MBA e trabalhou como head de marketing na Cloudcase, que é uma fintech australiana que automatiza processos bancários. E quando retornou para o Brasil, foi gerente de operações na Decora, que é a Century atualmente, e saiu e fundou a Inside the Box. Bem-vindo, LG. LG, famoso Luiz Guilherme Linhares Noldin, nome de gente rica. Nome Noldin. Nome de loja, né, Linhares Ah, Noldin. Linhares Noldin. E aí, meu irmão, como é que você pessoal, tá? Boa tarde, tudo certo. Como é Obrigadão que você por tá? receber aqui. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. E antes da gente começar, eu só tenho que falar uma coisa, tá? Eu não tenho Mundial, mas meu time é o único time no Brasil que tem 3 Roland Garros com o Guga, tá? Então, assim, tô nem aí pra Mundial. O Roland Havaí Garros tá tem bem título, acima, cara. Havaí tem título internacional. Tem então. título internacional, cara. Isso aí. Não é, Três e não Roland é Garros. simples. E não é Não é simples. simples, não tem nenhum outro time. Cara, acho que o Nadal é o único que tem mais né? O Real Madrid com o Nadal tem mais que o Havaí, isso é isso. Eu achei que ele ia dizer que é o único que tem catarinense, né? É Não, verdade. também, é verdade. Pode ser. O Olha, Havaiano LG. Havaiana LG. Querido, obrigado pela presença, pelo tempo, que não é fácil, né? Quem está expandindo como vocês na Inside the Box. Depois você conta um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto. Mas para começar, me conta uma coisa. Como é que foi essa... Eu vi aqui no seu script que você foi se aventurar na Austrália. Como é que foi? Como é que surgiu? Como é que essa experiência impactou a sua vida? O que pode ter aqui, galera, nossos protagonistas queridos aí, imaginando também esse momento de vida? Quais foram os aprendizados, as dificuldades? Conta um pouquinho para nós. Legal. Pessoal, mais uma vez, brigadão por receber. Bom, a Austrália foi... Cara, acho que tanta coisa na minha carreira foi quase sem querer, assim. Quase. Né? Tudo começou muito rápido. O trainee da Dudalina foi uma coisa que aconteceu... Eu voltando de um intercâmbio, eu tinha morado na França. E aí um professor me chamou e disse... Acho que é a tua cara. Até hoje, professor Nério, querido. E aí eu olhei assim, pô, mas eu quero empreender. E aí eu olhei para aquilo... Você já tinha essa vontade de empreender ali, quando voltou aí? Cara, eu tinha isso, mas era uma coisa meio romântica, assim. Era um empreender, tipo, quero empreender. Quero ter meu negócio. Quero ter meu negócio, sei lá. Quero mandar em mim mesmo. Tipo, não sabia o que significava aquilo, mas a administração já foi, né, um quase sem querer, assim. E aí, quando eu tava ali no trainee, era para eu ter ido para RH, não sei nem se você sabia disso, assim, era para ter ido para RH, e aí não deu certo o RH porque deu muito certo a inteligência de mercado, meu projeto vingou muito rápido, então o programa de trainee ia demorar 2 anos, foi 9 meses, eu fui para coordenação, a gente teve projetos super legais, a IM da Dudalina e posteriormente da Restock foi uma baita escola para mim, e foi tudo muito rápido. Então chegou um momento que eu queria parar, assim, eu queria dar uma respirada e começar a controlar um pouquinho mais a minha carreira, porque de certa forma até então eu não tinha tido isso. Agora eu tô falando a parte profissional, em paralelo a isso, conheci uma menina, a gente começou a conversar de viajar junto, e aí vem a história que começou na Irlanda, a gente pensou em Suécia, falou de Canadá, e eu tenho família na Austrália.
A Austrália tem um dado que é super curioso, que pouca gente sabe, mas ela tem 9 das 100 melhores universidades do mundo. Olha só. Só que é um país de 20 milhões de habitantes. Então, um país do animal. tamanho de São Paulo e tem, tipo, 10% das melhores universidades do mundo, praticamente. Aí eu olhei para aquilo e disse, tem algo aqui. E aí a gente foi. Eu me joguei, saí da Restock, que foi super legal. E aí, a partir dali, era bem esse meu objetivo. Era controlar um pouco mais, conseguir medir meu próximo passo. Né? E a Austrália foi um bom país para isso, de verdade. Assim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano de Austrália. Eu fiquei 1 ano de Austrália, e aí eu comecei a trabalhar com tecnologia lá, que acho que foi uma virada... Essa daquelas, assim, que eu sabia que ia acontecer em algum momento, eu trabalhar com tecnologia. E aí, quando eu fui, não poderia ter trabalhado num lugar melhor. A Cloudcase era uma empresa de pessoas brilhantes, pessoal antigo de mercado, que tinha muita experiência. Então, eu não entrei numa startup de startupeiros jovens. Eu entrei numa startup de pessoas com 30 anos de mercado bancário. Uau. E aí, aprendi pra caramba, foi super legal. E eu vi que a tecnologia era o que eu queria me mexer. Então, eu voltei da Austrália continuando trabalhando para a Cloudcase. O que é uma ótima ideia, trabalhar no Brasil, ganhar dólar, essas coisas todas, excelente. Melhor ideia Lindo, hein? possível. Porém, o horário comercial com a Austrália é um pouco complicado. Aí, Vira meio coruja, né? Mas tá tudo certo. e em paralelo, eu comecei na Decora, que foi... Nada na vida é perfeito. É perfeito, exato. Mas ele também era um pouco complicado demais. Entendi. Mas foi muito bom, a experiência é sensacional. E aí Muito você bom. voltou empregado, decidiu voltar, ia trabalhar em home, Exato. conseguiu manter a... Cara, assim, foi uma... O que rolou, assim, eu e a Ana, minha esposa, a gente tava lá, adorava, era uma vida sensacional, mas a gente logo percebeu que a Austrália não ia ser a nossa casa. Né? Pô, a qualidade de vida é absurda, é tudo maravilhoso, não tem um... Tem de ruim na Austrália, velho? Cara, Fala. como Não assim? é possível. Tudo quer te matar, começa por aí. Todo mundo vai pra lá, diz que é Todos lindo. os animais mais perigosos do mundo, Do mundo, eles estão assim, andando é na bizarro. rua lá. Não, uma história Não, rapidinha, não é assim. velho, Claro não que é. É bizarro. Como tudo quer te matar. Cara, assim, ó, Você só pra nunca ter assistiu uma... o Crocodilo Dundee? Não, tudo bem. É igual você ir pra Manaus e dizer que vai ter uma anaconda na rua. Não é assim, velho. E eu sei que eu vou muito pra Manaus, minha esposa linda é de lá. Então, não é assim. Cara, a gente foi em Sydney, a gente ia bastante à praia, a Ana gosta bastante, e aí a gente procurava praias que não tinham tubarão. Começa que o filtro é Vamos esse. fazer uma lista, assim, sempre. O filtro é esse. TripAdvisor, assim, sem tubarão. Né? Mas é isso. A gente procurava blog sugerindo praias menores que não tinham tubarão. Tinha uma praia que a gente ia que tinha uma grade dentro da água bloqueando. Era isso. Era exatamente isso. E aí a gente foi numa vez que a Ana mergulhou, eu não cheguei a entrar na água, e quando a gente tava saindo tinha uma placa dizendo, cuidado, arraias venenosas. Bom, não tinha tubarão, mas tinha raia. Sensacional. Justo, você não foi enganado, Ufa. pelo menos. Legal. Cara, mas é bem doido isso. Tem os animais, é óbvio que Sydney, dentro lá da cidade, não vai encontrar esse tipo de animal, mas Sim. eles convivem muito com isso e não matam aranha. Tipo, pedem pra ela se retirar, assim, tipo, é um Com negócio licença. diferente, é uma relação diferente. É umas aranhinhas, assim. Não, O tamanho de um gato. eu fiquei pensando, todo mundo acha que é tão sensacional, o que o pessoal volta, né, velho? Que eu não consigo entender. Cara, é uma qualidade de vida absurda, assim, é outro ritmo, é muito bacana, mas não é lá. Eu acho que tinha isso, tem a assim, relação tipo, não familiar, tem a relação familiar. Tem o lance do seu país e tal. E foi. Você já voltou, mas peraí, chegando lá, você entrou numa empresa massa, te deu muita experiência, mas foi assim, puta, cheguei, entrei. Como é que foi o começo? Porque eu tive esse tempo atrás um amigo meu falou, pô, tô pensando nos Estados Unidos pra aprender a falar inglês. Eu falei, tá, mas você vai no. Não, eu vou lá, vou trabalhar no McDonald's. Eu falei, cara, irmão, você não vai aprender a falar inglês. Você vai falar, ainda mais em Miami, você vai falar mais português e espanhol do que inglês. Né? Não é assim. Se é para isso, o seu propósito é aprender inglês, não é esse formato de ir. Né? E às vezes a galera tem essa visão assim, pô, eu vou chegar lá, já vou estar empregado, vou ganhar em dólar. E pode funcionar assim, como pode ser um subemprego. Como é que foi para vocês dois lá? O casal desbravando a Austrália, assim. Eu acho que tem uma coisa, eu e a Ana, a gente estava em momentos de carreira muito distintos. Eu estava, né, já no mundo corporativo, então eu não queria o subemprego, enquanto ela estava mais tranquila, assim, tipo, estava indo realmente para estudar e estava disposta, tipo, a trabalhar em café só para sustentar e tudo bem. Mas no início eu não queria ficar muito tempo sem trabalhar, então, tipo, logo que eu cheguei, eu fui pro que deu. Então, eu trabalhei em 2 cafés, o que foi ótimo, porque eu sou apaixonado por café e aprendi bastante sobre isso, então, mas, óbvio, não foi esse o motivo. Eu fui para realmente segurar as pontas dele financeiramente. E eu tive um trabalho que foi muito legal.
que foi meu primeiro emprego, de fato, lá. Ele foi muito legal até que deixou de ser. Que eu vendia assinatura de comida na rua. Calma. Assinatura de comida. Era esse rolê, assim. Basicamente, sabe aquele pessoal que te aborda no meio da rua pra te oferecer um produto? Sim. Era isso. Aí, primeiro que assim, a vaga de emprego chegou, eu vi a vaga, descrevia como se você fosse um gestor de vendas, sensacional. Aí eles te contratam sem te falar qual que é o cargo. Cara, eu tava ali pra aprender o que fosse. Sim. Faz um treinamento de meia hora e te coloca pra vender. Só que no dia a dia era muito doido. Eu aprendi muito sobre vendas. Técnicas que eu uso até hoje. É absurdo, eles ensinam muito, que é um pessoal bem agressivo e tal. Então foi muito legal. E basicamente o que a gente fazia era... Vendia uma assinatura, então a gente parava e aí a gente vendia uma assinatura de uma empresa X lá, que não vou falar o nome. E, até porque o desfecho ele é delicado. E essa empresa te entregava os produtos mais uma receita por semana para tu cozinhar na tua casa. Tá, deixa eu entender o negócio. Vamos tropicalizar a parada. Vai. Quero entender. Tô eu andando na Paulista. Isso, aí eu te paro. Aí você me para. É isso. Não, com e diz, licença, "Ó, senhor. Isso, com licença, senhor. Você cozinha? Não vamos entrar nessa piada, porque quando eu cozinho, né, geralmente fica bom. Cara, só abrindo um parênteses aqui para a audiência que está acostumada, não é a primeira vez que alguém fala das suas habilidades culinárias aqui no podcast. Não é. Mas Teve nesse caso... teve um lance de picanha sem sal aqui, tipo, nossa, cara, picanha tá ótima, pena que faltou sal. Vamos focar no exemplo? Beleza. Tá bom, Voltando, fica no ar um beleza. episódio especial sobre os Fica. dotes culinários. Se quiser entender, tem que assistir o episódio eu do vou Cássio e da convidar- Fernanda. Convida o Jacan, Eu cara. vou convidar a Raquel para uma entrevista sobre... Boa. O convido é o Rodrigo Eduardo, vamos dizer que a melhor picanha do mundo é a minha. Depois que eu botei o sal, ela virou a melhor picanha do mundo. Mas vamos lá, tô andando na Paulista, aí você vem e me aborda e diz, olha, tô vendendo uma assinatura de, como é que, comida por assinatura. É uma isso? assinatura de comida. Você receber em casa Você o recebe seu em casa jantar todo os dia. ingredientes e Pra aí aquela cozinha. receita. Pra aquela receita, exatamente. E Pra aí... aí eu posso escolher o tipo de receita que eu quero. Não, tu pode receber ou não receber. Então, vai ver aqui, pô, essa semana vem um bife à parmegiana, não sei o que, pá. Você nega. Quero. Não, pô, isso daqui eu não quero. No máximo, tu escolhe o cardápio vegetariano, Entendi. vegetariano e assim por E diante. aí chega na casa do cara, só bota no Isso. micro-ondas e... Pô, interessante. Então, assim, cara, era super legal, aprendi muito. Pagava bem. Que ano foi isso, LG? 2016. E vendia bem? 16. Vendia muito bem. Cara, proporcionalmente, foi o meu emprego que melhor me pagou. Só que aí, assim, né? Eu tinha dias que vendia pra caramba e tinha dia que vendia muito pouco. Só que aí eu, primeiro, era tanta agressividade que eu descobri que o pessoal me treinava dizendo que todos os produtos eram orgânicos, e aí lá pelas tantas eu descobri que nenhum era orgânico. Ok, teve as mentirinhas no meio do caminho. Mentirinhas sutis, assim, né? Tipo, Sutis, sutil, ah. tranquilo. Pois é. E aí depois eu descobri que era um esquema de pirâmide também. E aí, na hora... Aí, pô, desmanchou muito, assim, tipo... Mas, Entendi. apesar desses pesares que foram ali, tipo... E foi um mês, assim, trabalhando nisso, mas eu aprendi pra caramba. Foi bem legal. De novo, né? Tipo, toda a parte de técnica de vendas e até hoje eu carrego muito isso. Não deve ser simples. A pessoa tá caminhando na rua. Dificilmente ela tá andando na rua para dar um rolezinho. Ela tá fazendo alguma coisa, horário comercial, ela tá indo de um lugar para outro, para um compromisso. Aí você vai parar ela para falar de uma coisa que não tá na cabeça dela naquele Perfeito. momento. A menos que ela esteja com fome. Talvez nas horas perto da refeição. Mas também Mas não você resolve. mas você não tá vendo comida. Não tô né? vendo Tudo bem, comida, mas é. a cabeça dela tá ok. ligada, É tem tipo uma ir conexão. conforme pro mercado, né? Você Isso, compra mais. Isso, talvez esse é o ponto, perto dos horários da refeição. pode ser. Mas Pode ser, cara, Não, assim, é é louco. muito aleatório. É mais fácil vender um cabo de celular. É isso. que uma Um assinatura. fone de ouvido, Do um que, se carregador fosse vender uma portátil. coxinha, eu diria que é fácil. Mas uma assinatura pra você receber comida em casa, O escritório que eu trabalhava, ele vendia também serviços de... muito louco isso. De caridade, assim. Então, tipo... Não atendia esse cliente em específico, mas tipo Unicef parando e tipo, quer entrar para doação, etc. Entendi. E o faturamento era 3 vezes maior. Isso é muito mais fácil Sim, do que comida por assinatura. E, cara, Não tenho dúvida disso. era bizarro, as técnicas de vendas deles, etc. Então, foi uma baita escola, depois foram os 2 cafés, e aí logo... Mas o tempo inteiro eu já tava procurando. Então, assim, deu um mês e meio, eu já tava legal. na minha área, que era o que eu queria. E aí, uma coisa muito interessante, assim, a maior parte dos meus amigos que estavam lá, eu tinha amigos que vinham de grandes empresas do Brasil, que não queriam trabalhar na área corporativa. Então, isso era uma coisa que Sim. chamava atenção na Austrália. Existe uma demanda de mão de obra capacitada muito grande. Mesmo se você vai com um visto de estudante, que só permite um estágio e coisas assim, existe demanda. Só que muitos brasileiros que vão para lá, ou vão sem inglês e querem aprender, e aí realmente não tem como ir Não para tem como chegar. um trabalho corporativo, ou vão porque realmente querem desacelerar.
Então, tipo, cara, tinha amigo meu que era coordenador de IM numa enorme empresa do Brasil e ele chegou lá e ele queria trabalhar com mudança. Tipo, era isso que ele queria. E é é isso comum, mesmo. cara. A Frank foi pra lá. A Fran foi pra lá, né? exato. Então, tipo, era pra desacelerar, era isso. E a Austrália é excelente pra isso, né? Muito bom. Excelente. E aí, você volta, entra lá e como é que surgiu a Inside the Box? Conta pra nós o que é Inside the Box, como é que surgiu. Agora vamos desbravar o momento empreendedor. Legal. Cara, uma determinada carreira ali, uma determinada empresa que eu participei. Eu entrei numa reunião e aí pediram para fazer uma ação. E eu olhei para aquela ação e eu disse, cara, matemática não fecha. Não era uma questão de opinião. Muito sentido, é assim. tipo, você quer que eu venda 200 relógios, mas só tem 50 em estoque. Sei lá, tô aqui criando o KPI. E eu comentei isso. E aí meu chefe falou, mas a gente vai fazer. E aí, Mas eu vamos fazer. falei pra fazer. E, inclusive, você vai fazer. Você já vendeu assinatura de comida? De comida. Não, mas Se isso foi antes. vira, Isso antes ainda da Austrália. Porém, depois eu descobri que, não era possível mesmo. Matemática não falha, né? Não. E aí eu olhei para aquilo e disse, ok, um dia eu vou ter minha empresa. E ali foi que veio o motivo não romântico. Que era, cara, eu vou ter minha empresa porque eu quero errar, eu vou errar. É impossível não errar. Sim. Mas eu quero escolher quais são os meus erros. Então, ali foi muito esse o fator que eu decidi que queria fazer. E aí vem muito aquele mito da ideia genial, né? Tipo, você tem um momento ahá e, tipo, não, isso nunca aconteceu até hoje. Só abrir um parênteses aqui, isso é muito louco, né? Porque eu converso com as pessoas e a galera acha que um dia vai acordar no meio da madrugada, assim, 3 da manhã, e fala, caraca, bum! Surgiu um negócio na minha cabeça e vai mudar minha vida. É isso. E, cara, zero. Pelo amor de Deus. Enquanto eu procurei isso, eu andei de lado, porque daí eu continuava me contentando e não fazia plano direito, e é isso aí. Então, quando eu voltei da Austrália, foi um momento de, tipo, cara, beleza, agora eu acho que eu vou começar a investir nisso. Porque um dos grandes motivos de voltar da Austrália era investir numa carreira que eu tinha mais domínio, no caso, né, em Florianópolis, que é a minha terra, onde eu tenho networking, onde eu tenho apoio, e eu consigo, de fato, investir numa carreira para mim. Foi para isso que eu voltei. Só que aí veio uma proposta sensacional da Decora, que foi... Cara, outra vez, eu tive a sorte de cair em empresas que me ensinaram muito. A Cloudcase, a própria Dudalina, né, Restock e a Decora. E a Decora foi absurdo. Então, tipo, eram 2 calouros meus da faculdade. Eles tinham 23, 24, 25 anos, não lembro agora. Havaianos também. Só para entender quem tá vendo no YouTube, tem uma camisa azul e branca aqui. O LG tá homenageando o Havaí. Isso aí. Né? Pô, coisa linda. O Thiago até fez de branco para não confundir, né? Vocês dois estão de branco e eu tô de azul, né? Eu queria deixar clara essa mensagem subliminar, né? Caso não esteja claro. A gente pensou nisso para fazer um visual merchandising. É isso, é sobre. Muito bom. Então, inclusive a televisão mostra a época que o Havaí ganhava jogos. Não, então, cara, tá para com isso. É desse tempo aí. Para com isso. Continua. Não, vou deixar a parte do craque do Havaí para depois, assim, tipo, o craque histórico, assim, pra você ter uma referência. Paulo Guerreiro? Marquinhos, por causa daquela comemoração na semifinal contra o Figueira, que ele simulou um buraco. Cara, o Marquinhos, por tudo que fez e faz pelo Havaí, é histórico. Marquinhos, jogava você conhece muito, o Marquinhos? Claro que conhece. Tá bom. Voltando. Vamos lá. E aí, então, Sidebox. Aí eu cheguei na Decora, a Decora foi muito bacana. A Decora era uma empresa que fazia, enfim, 3D em larga escala. Então, tipo, produção de imagens através de 3D em larga escala. Aí tinha toda uma tecnologia para isso que era super legal. Foi vendida por $100 milhões. E aí ele para mim foi tipo, tá, beleza, deu de prorrogar, vamos começar. Então eu peguei, foi a segunda venda de empresa que eu pego, né? Peguei Dudalina, depois peguei a Decora também. A Decora posteriormente foi vendida para Creative Drive e virou Accenture hoje, né? Faz parte do grupo Accenture. E eles faziam 3D em larga escala, que eu achava super legal. Só que eu sou de família de comerciante. Eu vi meu pai no varejo treinando vendedor, né? E a minha avó. E aí na Dudalina era muito esse o desafio. Pô, né? O pessoal sempre falava assim, mas a camisa é cara. Eu dizia assim, não. Se tu compara com uma camisa de uma marca inferior, sim, ela é cara. Agora, se tu compara com quem tem que ser comparado, tu pega uma marca premium que todo mundo conhece, é a mesma qualidade, é o mesmo material, falta o vendedor conseguir absorver esse conteúdo. É isso. E aí eu olhava, peraí, então os caras estão fazendo 3D em larga escala e tinha um boom de tecnologia, principalmente em Florianópolis, muito forte, só que tudo tecnologia muito disruptiva.
E aí, um dia, a Camila, que foi ex do Dali, uma amiguana minha, me chamou assim, vamos fazer consultoria? Eu disse assim, vamos fazer consultoria, mas eu quero fazer consultoria para virar tecnologia. Eu adoro esses corajosos. Vamos fazer consultoria? Vamos. A minha jornada ali na Decora tava... Mas assim, é fácil contar. Na prática, eu sabia que a minha jornada na Decora tava terminando por causa da venda, meu setor tinha sido descontinuado. Mas é uma puta coragem, velho. Né? Independente da situação. Você ainda é um cara super novo, já era novo, mais novo ainda na época, e é uma super coragem de você dizer, cara, vamos. E acho que a gente fala, de certa forma, muito isso. Precisa ter coragem. Precisa meter a cara. Talvez vai dar errado, vai dar certo, mas tem que meter a cara e aprender. É muito mais saudável, seja para a carreira, seja para o empreendedor, ele meter a cara com mínimo nível de consciência, obviamente, do que esperar esse momento, que vai surgir a grande ideia. Como o Guga que teve conosco aqui, o Guga Schifino, falou, cara, a hora que você acordar tendo uma grande ideia, saiba que alguém já teve. Possivelmente 10 já tiveram e já estão fazendo. Então, assim, vai fazendo, vai aprendendo, né? Mas vai lá, continua. Cara, então eu e a Camila, a gente teve ali, vamos começar? Vamos, mas era isso, vamos começar. E aí a gente, disso, foi evoluindo, assim, tipo, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer o quê? E aí a Camila foi chamada para uma vaga e foi tocar a vida dela e tudo certo, amiga até hoje e tal. Mas eu não queria parar. A única coisa que eu guardo da Camila é que a Camila olhava para mim o tempo inteiro e dizia assim, pro nome da empresa, cara, tem que pensar fora da caixa. A gente tem que pensar em algo maluco, tal. A Camila é muito assim. Eu era assim, Camila, vendedor não sabe vender, cara. O pessoal tá olhando pra 3D em larga escala, que eu acho irado, e pelo amor de Deus, quem sou eu pra desmerecer, né? Tipo, Decora é uma baita empresa, mas tá todo mundo olhando pro disruptivo e ninguém tá olhando pro básico. Vamos olhar pra cá, então não vamos pensar fora da caixa, vamos pensar dentro da caixa. E foi assim que nasceu o nome da Insider Box. Boa. Então a gente sabia isso, a gente queria algo nessa linha mais, entre aspas, né, conservadora e pra varejo, mas não sabia o quê. A gente teve ideia de CRM para representante comercial, ferramenta de gamificação, taraná. E aí um dia a gente se juntou com o Delton Batista. O Delton não me conhecia, eu já tinha ouvido o nome dele algumas vezes, mandei uma mensagem no LinkedIn. Um abraço pro Delton, tá mais que convidado, a agenda dele é difícil, o homem é importante. O homem é importante. Mas queremos ele aqui também, já foi convidado. O Delton é uma figura importantíssima na história da Inside, já agradeci ele 1 milhão de vezes e nunca vai ser o suficiente. Nessa época eu estava conversando com o João Bruno vinha do Grupo Soma, então eu vinha de background de restock, o João vinha de Grupo Soma, ele trabalhava com tecnologia e inovação, eu tinha background de comercial, marketing, era o casamento perfeito, sim. E aí, João, vamos fazer o quê? A gente tinha uma ideia, uma vez, 7 da manhã, a gente fazendo uma planilha, lembro até hoje, a gente desligando aquilo, tipo, isso aqui não vai dar certo, né? Não. A gente não sabia o que fazer, cara. E aí eu mandei um LinkedIn pro Delton como que não queria dar nada, assim, cara, vamos tomar um café? E ele aceitou. Eu, ok. Aí eu cheguei assim, Delton, eu sei fazer, sei vender, eu não sei o que fazer. O que tu precisa, cara? E ele tava numa marca na época que crescia 2 dígitos, estava voando, ele falou assim, cara, minha marca tá começando e eu preciso destoar no PDV, eu não sei como. Eu assim, beleza, vou fazer um aplicativo que gamifica teu vendedor. E ali nasceu a Inside. Olha só. Que inclusive faz aniversário sábado agora, dia 1º de julho. Então, cara, não foi uma ideia absurda, inclusive essa ideia, né, da gamificação do vendedor foi evoluindo para chegar onde chegou a Inside hoje. São vários pequenos momentos de ahá. Eu até gosto muito do conceito do Simon Sinek, que eu adoro, né, que é a consistência versus o impacto. É uma coisa que eu tento trabalhar muito lá dentro da Inside, 1% melhor todo dia, etc. Que é isso, cara, a gente não vai ter um momento de epifania, a gente vai trabalhar com muita força, com muito estômago, deixando o coração mais forte e chegar em algum lugar, né? E eu acho que isso é empreender, né, cara? É isso. É o 1% todo dia, é melhorar constantemente. Não só empreender, né? Também na carreira. Carreira é isso também. É a mesma coisa. É a constância que vai te levar mais longe e não ser super brilhante do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Mas nasceu o Inside, começou ali e como é que foram os desafios dos primeiros meses? Tudo bem, já veio bem apadrinhado pelo Delton. Isso já é um belo começo. E dali já gerou um negócio. Mas e depois, como é que foi esse desafio para estar hoje no tamanho que está? Cara... Conta um pouquinho as fases difíceis também. Na hora de cortar, bota música triste agora, que aí agora começa a música triste legal. Muda a luz assim, aqui. Muda a luz, assim, tipo... Isso.
Porque o que rolou, assim, né? A gente começou, eu e o João, e aí a gente pegou, primeiro ali com o Delton, fechou mais 2 marcas, isso tudo assim, em 3 meses. A gente olhou assim, tamo Já voando. tava pronto o negócio? Cara, com Ou a meio primeiro... que foi montando, O assim? primeiro cliente ali com o Delton a gente fechou um MVP e conseguiu fazer esse MVP ir virando um produto, e aí esse produto a gente vendeu. Alguma coisa disso a gente usa até hoje, assim, mas... né? Então foi isso, assim, foi bem startup enxuta mesmo, ali foi playbook. A gamificação dos vendedores a gente rodou durante 2 meses no WhatsApp. Era isso, o vendedor fazia uma venda, tirava uma foto no WhatsApp, mandava pra gente a venda, a gente ia tabulando tudo em Excel, aos poucos aquilo virou uma primeira plataforma, que virou uma segunda, que virou um aplicativo. Legal. Foi bem startup enxuta mesmo, um período de muita aprendizagem, rodar muita loja. Cara, entrava no carro, e aí assim, entramos no carro, chegamos numa loja que curiosamente vendia Dudalina. E aí eu olhava as campanhas da Dudalina e a exposição e ficava pensando assim, cara, tem que ter alguma maneira da gente melhorar isso, porque a Dudalina não chega nessa loja, né? Vai chegar em algumas maiores. Aí eu ficava olhando para aquilo pensando como que a gente faz. Aí perguntava, pô, o teu LinkedIn, desculpa, o teu Instagram, eu vi aqui que tu não posta as fotos de campanha, por quê? Aí o vendedor dizia, porque eu não sei onde pegar. Assim, pô, vou colocar isso lá dentro. Aí a gente começava, e aí assim vai nascendo as pequenas ideias que hoje vão chegando no produto que a gente tem. Então, tipo, tudo isso por bagagem, por rodagem, super legal, startup enxuta, bem playbook mesmo ali. Mas, cara, acho que já te passo aqui, mas aí tem um ensinamento que, para quem trabalha com qualquer área, na verdade, né? Vai ao mercado. Ah, sim. Vai para ouvir. Não vai só para querer vender. Vai para ouvir. Mas ouve com vontade de aprender. Ouve com vontade de resolver o problema do seu cliente. Porque existe muito ensinamento e muita riqueza quando a gente ouve o outro lado da esfera, né? O outro lado do negócio. E é muito legal essa insight que você trouxe, porque, puta, a gente vê, assim, infelizmente, com alguma frequência grande, tanto grandes empresas dizendo daqui do escritório eu sei tomar decisão e esquece de ir lá gastar sua linha de sapato. Isso desde grandes executivos a médios executivos. Como também a gente vê um monte de startup também, que acho que agora começou a dar uma filtrada no quem fica e quem sai. Dizendo, não, inventei uma grande onda aqui e deu. O que eu sei, o que eu inventei, o que está certo, e o mercado tem que me seguir. Pera lá, calma, porque na verdade você não determina o mercado, ele é que determina. Vocês estão né? aí há 50 anos fazendo desse jeito, o jeito de vocês está errado, o meu jeito é o jeito certo. Ou você muda para cá ou você some. É tipo isso. Que eu sou o novo momento. E acho que tem um protagonismo, muitas vezes, não sempre, claro, falso na tecnologia. Então eu sempre bato muito isso internamente lá com a nossa equipe, que, cara, tecnologia é commodity, cara. É meio, né? Aprendi com um amigo meu. É meio. Aqui do lado. É meio. Tipo, cara, a tecnologia se replica. Entendeu? Tipo, uma vez o meu sócio atual, já dando um pouquinho de spoiler do que acontece depois, meu sócio, o Augusto, que é brilhante. Abraço pro Augusto. Abraço pro Catega, que senão depois ele briga comigo. Abraço, Catega. Então, o Augusto, que é brilhante, uma vez uma pessoa olhou pra ele e disse assim, tá aí, e esse produto de vocês, eu não posso, o que me impede de fazer? Ele olhou pro cara e disse, cara, se tu quiseres eu faço WhatsApp pra ti em 2 dias, o mesmo aplicativo, igual. Ele forçou um pouco a barra de 2 dias, mas tudo bem. Mas ele olhou e disse, cara, eu faço igual. Queres que eu faça WhatsApp pra ti? Eu faço. Vai ser o WhatsApp? Tipo, não é, tá ligado? Tipo, tem todo um meio, tem todo um processo. Tecnologia é commodity, então a gente tem que tratar assim. A nossa equipe é instruída de, cara, vai no shopping, fica olhando pra loja. Vai pedir no balcão do restaurante, vê como é que é o processo, o que é que a gente poderia fazer para ajudar aquela pessoa que está ali na ponta, aquela pessoa, né? Então, tipo, ficar prestando atenção nisso, por mais que algumas pessoas ali não tenham trabalhado em varejo, e a gente faz isso com a equipe de dev, tá? O difícil é tirar eles do quarto, o pessoal dev é um pouquinho mais retraído, mas... um pouquinho. Mas tudo bem, mas quando eles saem, até porque os nossos devs são legais, assim, tem dev marombeiro, dev que joga futebol... Então, tem um pessoal ali que é diferente, eles saem do quarto. Mas, cara, enfim, voltando ali, a gente começou muito bem, a Insight começou muito forte. Então, a gente teve meio que um falso positivo. O produto que a gente tinha era legal, mas a gente sentia que faltava alguma coisa. Pô, assim, falso positivo. Era um falso positivo. E aí teve um professor meu da faculdade, que um dia chegou e eu tava conversando com ele, falando assim, cara, a gente fez 3 vendas, tá irado. Aí ele, pouco legal. E como é que tá teu funil? Daí eu mostrei meu funil cheio. E aí, tá avançando? Daí eu, não. E ele, pô, o que houve? Aí eu contei pra ele, ele falou assim, pô, LG, isso aí tá com altas cara de nice to have. O
típico funil de nice to have. Testa, vê se vai conseguir fechar mais uma venda. E aí a gente foi validando se que ia é uma conseguir. cara de nice to have? Todo mundo acha legal, bonitinho, mas ninguém se compromete em fechar. Sabe a ideia? Tem uma coisa que todo mundo fala assim, ache um problema real. Bacana. Mas todo mundo, normalmente as pessoas não falam da próxima linha, que é acha um problema que as pessoas estão dispostas a pagar. E era isso que a gente tinha. A gente tinha um problema legal. Essa é forte, hein? Sabia que esse menino tem futuro, rapaz. E faltava isso. Vai faltava ser coisa boa dali, não vai? Ah, meu Deus do céu. Cara, é um bom ponto, assim, porque talvez seja problema, porque problema todo mundo tem, todas É as isso. empresas têm milhares, onde é que você vai botar? Porque eu sempre falo nas minhas reuniões com fornecedores, assim, o budget é meu limitador dos sonhos, né? O meu sonho é ter tudo. Mas tem uma hora que eu olho para aquela linha lá e falo, cara, só Não tem dá. um dinheiro, É só isso. tem um. E aí tu vai priorizar aquilo que, que brilha mais, sabe? Que bate mais. E a gente percebeu que não era tanto nosso produto na época. E aí eu falei com o João, vamos repensar produto. Isso aí era 19, final do ano, vamos olhar para fora, porque a gente já tinha algo muito legal. Até então a Insight tinha uma estrutura de código, uma arquitetura legal que permitia a gente publicar aplicativos em larga escala. Então, tipo, cara, eu conseguia fazer um aplicativo da marca em uma semana. Isso era muito legal. Tinha um valor ali, mas faltava a gente entender quais processos iam rodar naquele aplicativo. E aí a gente começou a olhar para fora, aí vira o ano e aí vem pandemia. Poxa. Foi gostoso, esse tempo foi bom. Foi. Aí na primeira semana o João tinha toda uma questão particular e ele saiu da empresa. E o nosso maior cliente cancela, porém alguns clientes não cancelaram. Então eu tinha contratos a manter, eu não tinha equipe tech. A gente estava em 6 pessoas na época. Quando o João saiu, a gente teve que desligar uma pessoa porque eu não saberia liderar. E saiu uma outra pessoa junto com ele, que era um familiar, assim, tipo, saíram juntos. Aí ficou eu e mais 2. Aí passou aí um mês de pandemia, mais ou menos, aquele desespero, eu não sabia o que fazer. Muita gente querendo tecnologia, só que eu não tinha como entregar. E hoje eu olho para como isso... Óbvio que na época, se eu voltar para o passado e perguntar para mim, eu vou dizer, eu quero. Né? Mas hoje eu olho como isso foi bom também, porque fez a Inside não perder o foco. A gente teria desfocado muito naquela época se tivesse a capacidade de entregar. E aí, um determinado dia de abril, acho que era, sei lá, 6 de abril, então, um mês de pandemia... Eu e as duas pessoas me ligam. Pô, LG, primeira pessoa, assim, meio-dia. Desespero. LG, o telefone deve dar desespero, né? eu passei no mestrado, cara, vou ter que sair da Inside. Aí fiquei eu e mais um. Deu 5 minutos, o outro me liga. Tipo, cara, a empresa da minha família tá com dificuldade, vou ter que voltar pra minha terra, tô saindo da Inside. Então, em um mês, eu fiquei sozinho. Caraca. 0. Aí eu olhei pra aquilo, tipo, o que eu faço? Não sabia o que fazer, assim, tipo, o que eu faço? Só ficou você dentro da caixa. Só fiquei eu dentro da caixa, sozinho. Aí a caixa vazia e Só sozinho você e é a triste pra caixa caramba, ali. né, cara? Caramba. E aí, tipo, vem toda uma coisa, assim, tipo, de pessoas me perguntando hoje em dia, assim, mas foi propósito? Foi assim, cara, não sei, eu não tinha outra opção. E aí? Eu não tinha outra Quantas opção. garrafas de vinho você tomou nesse dia aí? Ah, foram algumas. Imagina, hein? Foram algumas. Foi um período assim, tipo, foi barra, foi difícil, mas, cara, eu sabia que a gente tinha alguma coisa ali. A gente tinha como evoluir daquilo, eu sabia. E acho que esse é o principal ponto. Eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha. Esse é um ponto bom. Mercado Esse é um retraído, ponto Não, bom. é que, tipo, todo mundo Porque, meio assim, sem certeza de nada. Não tinha mais o agente saber que tinha alguma coisa ali. Eu sabia que tinha alguma coisa Eu ali. sabia. Que o agente não tinha mais, né? mas, tipo, Caramba, cara. a própria Ana olhava pra mim assim, tipo, cara, vai fazer o quê? Né? Tipo, vai procurar emprego? Eu olhava e dizia assim, cara, eu vou procurar emprego, eu vou ganhar melhor que aqui, possivelmente, né? A gente não tinha muita fonte de receita, mas... Pô, mas aí eu vou dar 2 passos pra trás, depois vai ser difícil de voltar, eu vou persistir um pouco mais. Aí chega outubro, nosso maior cliente volta. Aí, opa, me permitiu contratar uma pessoa de vendas, que deu uma desengargalada ali no processo. E aí a gente captou investimento, que aí, né, a gente é meio bootstrapping até hoje. A gente que se paga, apesar desse investimento, a gente que se O paga. que é bootstrap, pra quem tá nos ouvindo e não sabe? Basicamente, uma empresa de tecnologia, uma startup, né, que trabalha com o seu próprio caixa, digamos assim. Sei. Então, a gente meio que levantou caixa para fazer um primeiro movimento de produto que precisava, que aí foi basicamente o quê? Trazer o Augusto. Sim. Eu olhei... O Augusto tinha feito 2 freelas comigo naquele ano ali. Era um conhecido meu do colégio,
que tinha, além de tudo, a principal característica que eu procurava num dev, havaiano. Então, tipo... Era a pergunta do processo Era a pergunta do processo seletivo, cara. Mas é óbvio, Era. ele não vai gastar tempo vendo futebol, velho. Ó, focado. É isso, Tu não que tem, acha? não tem assim, nada pra se Pelo incomodar. contrário, Nada, cara. Pelo não contrário. tem nada. Aí, cara, eu trouxe o Augusto, e aí ele, pô, vou captar porque eu precisava manter o Augusto tipo, full time, e aí a gente já trouxe mais gente, e aí o pivô, que eu tinha começado a olhar com o João 1 ano antes, rolou. Que aí é o que a gente faz hoje. Legal. Né? Então, assim, foi 20 foi um ano, assim, horrível, difícil. Ah, mas eu aprendi um monte. Não, mas se eu pudesse aprender sem isso, eu passaria tranquilo, Não, tá ligado? Tipo, ótimo, foi muito difícil. É muito fácil depois É muito que passou a fácil, falar. Mas é muito rico isso, cara. É. Porque a gente, pô, tá trazendo histórias de grande sucesso como a sua aqui, mas de gente que fez acontecer, né? Não... E a gente geralmente perguntar qual foi o problema. Porque todo mundo conta a história boa, né? Todo mundo diz, não, faz isso, o sucesso é aquilo, você chega lá assim... Cara, mas, pô, chegar no meio numa pandemia, que já foi desesperador para todo mundo. Um mês depois de pandemia, eu tinha 6, não tem mais ninguém. Sou eu e meu maior cliente saiu. A vontade de persistir, de propósito, é muito forte, né? De crença naquilo. E a gente fala muito disso, assim. Você tem que ter crença no que você está fazendo. Seja na sua carreira, seja na sua empresa, no seu negócio. Como empreendedor ou intraempreendedor. Você precisa ter crença naquilo, que aquilo ali é importante para você. Se não... Qualquer ventinho que bate, você sai. Né? E tudo bem. Também tem um ponto que ele falou que cada vez mais eu tenho aprendido. Assim, quando a gente tem muita alternativa, a gente não acha saída. É isso. Né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho dado um prazo assim, dessa data não passa. É isso. Mas interessa, dessa data não passa. Eu te dei um porque prazo grande e não veio. Se você tem um caminho só, você tem que andar nele. Primeiro prazo é 30 dias. Não entregou, o próximo prazo é 10. É uma semana. E aí não tem mais negociação. É isso. Se vira à noite. É isso. Tempo atrás falaram assim pra mim, não, mas a gente não conseguiu fechar a agenda. Eu falei, vou contar pra vocês uma coisa. Tem 6 e 7 ou 6 e 7. Da manhã ou da noite. É só se marcar que vocês se encontram. Quem quer faz, não concorda? É isso. Pelo amor de Deus, vamos atrás, né, minha gente? Vamos dar os pulos, né? Porque senão fica muito Se fácil. você tá com crença naquilo, você vai atrás, você concorda? Exato. É um bom termômetro, aliás. Se tu tá falando com fornecedores, começa, mas veja bem, cara, opa, tem um termômetro aí. Se o cara não tá nessa vibe, duas coisas. Ou ele não tá acreditando muito naquilo que ele tá fazendo, ou você não vai ser um cliente importante dentro da estrutura dele. Que, claro, assim, a gente sabe, sempre tem um cliente que é mais importante pela história, pela receita, pelo teste, pelo projeto, pelo não sei o quê. Mas, cara, se você não vai ser o mais importante dele, em algum momento você vai ser prejudicado. Não, totalmente. E vale a mesma coisa para suas equipes, né? Se elas não estão com aquele engajamento... A hora que apertar... Observe, porque a hora que apertar... Vai faltar. Não vai estar, né? Cara, assim, esse período assim, foi uma escola de foco, né? E porque uma coisa é ter foco, para mim era, entre aspas, mais fácil antes, porque o foco era decidido por mim, eu tinha as metas que vinham. E aí, de repente, eu que tinha que trazer o foco, eu tinha que trazer para mim, para a nova equipe que se formava e assim por diante. Então, cara, o que eu vou olhar primeiro, o que é prioridade? Cara, aprendi pra caramba, foi animal. De novo, se pudesse, não passaria por isso de novo, mas é isso aí, faz parte. Mas, fácil cara, de falar. É bom você falar isso, cara, porque é uma vibe da galera romantizar esses sofrimentos. Não, assim, cara, beleza, aprendi, mas ó, se Pô, desse, eu não queria mais. Não queria, cara. Nossa, porque aquele momento eu sofri, eu aprendi muito. Foi um tempo muito rico pra mim. Foi nada, cara. Difícil, perrengue. Perrengue pra caramba. Ele te dá musculatura. Ele claro. te dá bagagem, vocabulário para sair, pensar diferente. Mas se desse pra fazer sem aquilo... Não, mas, pô, sofrer ninguém quer, né? Pelo amor de Deus, né? Se fosse bom assim... Então, cara, assim, foi super bacana. Obviamente, né? Tipo, tenho plena consciência. Fez chegar onde cheguei. Legal, animal, né? Tipo, eu sei que não dá de não viver isso, mas... E aí foi isso, assim. A partir dali, a Inside começa muito bem. Então, a gente tá num momento super bacana, com grandes clientes, crescendo bem. E é a empresa que eu idealizei. Tipo, gosto muito em nível de cultura. Algumas coisas aconteceram que eu não esperava. É impressionante como cultura é algo orgânico, né? Que, por exemplo, a gente tem hoje uma cultura de futebol muito forte no escritório. Então, no nosso escritório, a gente é presencial, né? A equipe de dev é home office, mas o resto é presencial. Tem uma bola de futebol no chão, que tá ali. Então, tipo, tô indo pra uma reunião no outro lado da sala, eu pego, passo a bola pro cara de suporte e vou andando até o outro... Faça a tabelinha. Faça a tabelinha, a gente fica assim, brincando e conversando. Dá uma embaixadinha. Faz mais embaixadinhas. Isso, bate no MacBook, cai no chão. Cara, certo.
Já aconteceu. Certeza, óbvio. E tem um detalhe, né? Eu jogo futebol mal pra caramba. Né? Apesar de ter sido artilheiro do futebol de fim de ano da empresa, mas ninguém aceita isso bem, eu jogo muito mal. Naquele tempo que era só você na empresa. Isso, tipo isso. Né? Exatamente isso. Foi artilheiro, cara. Um gol. Era golzinho. O LG, como eu sou mais velho da mesa, eu posso perguntar, quantos anos você tem? 34, 35 em dezembro. 35 em dezembro, você é um cara super jovem, parabéns pela jornada. Valeu, velho. Mas, cara, não, orgulhoso, porque eu conheci esse menino e usava óculos, ainda era magrelo, olha, tá bombado, sem óculos, empresário, você entendeu? Chique. O óculos tá aqui dentro. Tá? É duro encontrar essa molecada 10 anos depois, 5 anos depois, você diz, puta, eu piorei, os caras melhoraram. É uma desgraça, Nós cara. estamos na velocidade. Dá uma depressão, bicho, mas tudo bem, orgulhoso de verdade, coração de havaiano, cara, coração de havaiano faz a gente ficar mais forte ao tempo. É nessa hora que você tá elogiando, você diz, por que eu tô elogiando ele, né, cara? Não deveria. Aí de repente, Não deveria. dá pra cortar na edição. Dá. Boa. Mas assumo eu, não sei se é verdade, se for grande besteira, você me diz aí, que provavelmente você trabalha com uma galera mais nova que você, que geralmente tecnologia é uma galera mais nova, entre seus 22 e 35 anos, 30 anos e tal, que vem muito a tal da geração Z, né, nesse ciclo aí. Como é que é liderar essa galera? Porque, puta, você tá criando um negócio junto, né? É novo, não tem talvez ainda... Tá criando a bagagem, obviamente, tudo mais acelerado, porque quando você está empreendendo é tudo mais acelerado. Como é que é essa geração no dia a dia? O que tem sido... O que é bom? O que é desafiador? Só para quem tá também nesse mesmo desafio aqui. Cara, eu vou te falar uma coisa, e eu sei que eu sou exceção nisso. Eu não senti ainda, e eu sei que eu vou sentir a geração Z. É mesmo? Mas porque eu acabo sentindo outras questões culturais. Eu sou uma empresa de tecnologia em Florianópolis, que hoje é a cidade da tecnologia no Brasil. Ilha do Silício. A Ilha do Silício e tal, que se chama Inside the Box. Que, tipo, meio que, entre aspas, prega algo mais tradicional. Então, a gente tem muito mais um trabalho cultural de trazer pessoas que entendam este tipo de movimento, né? E isso é um grande desafio pra gente. Da importância do explorar o básico. De explorar o básico, exatamente. Então esse é um grande desafio cultural. E aí a gente tem o Catega, que eu brinquei agora há pouco. Cara, é um gurizão de 22 anos. Espero que eu não tenha errado a idade dele. A gente brinca que ele tem a idade de um senhor de idade já, na verdade. Porém, na identidade está 22 anos. Entendi. E que é um cara com um fit cultural muito grande com a gente. Então, dando esse exemplo que, cara, que é um golaço nosso, uma pessoa super aderente à nossa cultura, entender o que é o mão na massa, o que é o perfil do nosso cliente, como que ele pensa, o que é varejo e assim por diante. Porque normalmente as pessoas vêm com uma mentalidade mais disruptiva, inovadora, e que é super legal, de novo, pelo amor de Deus, eu tô longe de desmerecer isso, mas é que no nosso mercado... São DNAs e DNAs. São DNAs e DNAs. Exato. E tem que ter essa consciência. Então, isso é um desafio pra gente muito grande, além do desafio clássico de você contratar pessoas que sejam focadas no negócio, que venham para colocar a mão na massa e toda aquela questão de cultura de dono, e, enfim, esses clichês assim que não são clichês, são verdade. Esse é sempre um desafio. Aliás, eles são clichês. Por serem verdade, Por serem perfeito. verdade, Exatamente, é isso. perfeito. Boa. Então, a gente tem muito mais esse desafio. E aí, assim, uma coisa que é muito desafiadora pra gente também é a questão de ser uma empresa híbrida, mas híbrida não no sentido de que de vez em quando é home office, de vez em quando é presencial. Não, é uma parte da equipe é home office e a outra é presencial. Boa. Como que faz? Né? Então, tipo, isso tudo também é desafiador, mas tá indo bem. E aí, o brilhante do meu sócio Augusto, que faz um trabalho brilhante, consegue fazer isso muito bem. Então, acho que isso tudo ameniza a gente sentir os desafios da geração Z, até agora, pelo menos. Maravilhoso. E eu acho que fica um bom insight aqui, tô tentando aqui traduzir o que você falou para mim, tá? Não é que eu não entendi, mas é algo que eu acredito muito, assim. Se preocupe muito com o fit cultural que você vai contratar com a sua empresa, né? Exato. Talvez tô pegando aqui o que você falou, cara, talvez a preocupação não é a geração que ela tá, é o fit cultural, o fit cultural que ela tem com a sua empresa, né? Porque aí a coisa se encaixa, né? Às vezes você contrata, o cara é da geração A, B, C, D, super técnico, super experiente, mas não combina com a minha empresa. Já aconteceu com a gente. Trazer ele em 6 meses de duração. Cara, né? eu te ouvindo agora, fazendo paralelo com aquela frase que a gente até trocou esses dias sobre a tecnologia, né? Tem uma das minhas frases numa palestra, eu falo que é a tecnologia que você não precisa te causa um problema que você não tem.
uma contratação que não tem fit cultural com você vai causar um problema que você não tem. E pode ser o melhor cara do mundo. Assim, cara, o cara é fantástico e tal, mas ele quer sair da caixa. É isso. Vai funcionar. Não adianta. Não vai funcionar. É isso. Ele vai frustrar, vai estressar a estrutura, não vai funcionar. Exato. É isso. Legal isso, é um desafio muito grande, porque não é uma coisa assim A ou B. Existe toda uma área cinza aí não no é meio. matemática, Não é né? matemática. Não é. Tipo, a gente é dentro da caixa, mas ao mesmo tempo pensa de vez em quando fora da caixa. Como que eu vou desenhar isso? Como que eu avalio num processo seletivo? É um baita desafio. Tô aprendendo pra caramba. Eu achei que fosse mais simples contratar e não tá sendo. É um desafio, a gente vai aprendendo todo dia, né? Pessoas são que constroem, pessoas são as que destroem também. Perfeito. Então, amigo, não tem jeito. A gente tem que buscar. Pra gente, por fim, aqui, que o papo tá bom demais. Bom demais mesmo. Obrigado mesmo. Não, cara. A gente sempre faz uma última pergunta que conecta com o Esporte Clube, porque como a Inside the Box, a gente também aqui é fã de futebol. Perfeito. Né? Temos quem tem mundial, quem tá numa fase melhor, tem de tudo um pouco aqui. Né? Quem tem avião. Eu não tenho avião, você tem mundial. Tem quem tem avião e não tem jogador, e tem quem só não tem jogador, entendeu? Perfeito. E também não tem avião. Não tem avião, mas tem mundial. Tem mundial. Então, o que seria um momento marcante esportivo? Não necessariamente no futebol. Talvez não tenham muitos. Né? Pô, tem vários. Time que ele tá. Mas que seja um momento que te marcou, né, o LG? Seja de repente você praticando, ou enfim, qualquer esporte. O Avaí mesmo. Um momento que te marcou, que o esporte te lembra e te traz boas recordações. Posso trazer dois? Claro. Beleza. Então, primeiro eu vou trazer um meu, assim. Tipo, eu sempre gostei de correr. Eu sou péssimo em esporte coletivo porque eu sou muito competitivo e eu sou ruim. Então, tipo, eu não jogo esporte coletivo porque eu vou comprometer os meus colegas, eu não quero isso brigar com você mesmo. Perfeito. Assim, tipo, então, eu já sei que não dá. E eu sempre gostei de correr, é um momento muito bacana, assim, tipo, é o teu desafio contra ti mesmo e ponto, e você que vai superar. Então, aí tem um momento muito marcante pra mim que foi a meia maratona. Eu fiz a meia maratona do Rio, que foi animal, uma prova que deu absolutamente tudo errado, tudo. Eu fiz uma coisa que nenhum corredor deve fazer, que é correr com uma roupa que você nunca treinou. Resolvi correr com a camiseta do Avaí e ela ameaçou, comecei a sangrar. Nossa. E aí, tipo, o meu contador de pace parou de funcionar. E, cara, deu tudo errado e no final das contas eu completei rindo e era animal, fiz no Rio, foi linda a prova, foi muito bacana. Então esse é um momento muito marcante pra mim e talvez um dos poucos de esporte. E aí, o que mais me marca de longe, eu falo que a melhor instituição, que melhor funciona, não só no Brasil, mas no mundo, é o clubismo. O clubismo é uma instituição sólida no mundo e ele merece ser preservado. Justo. Por exemplo, o pessoal que fica zoando de mundial, sendo que sabe que tem. tipo, É isso, cara, e sabe, que mundial, também assim, tipo, mas o clubismo, ele é legal pra gente zoar os colegas e faz parte, é isso aí. E eu cresci sendo havaiano, cresci indo no estádio, eu morava em Blumenau, o pessoal me perguntava assim, mas tu torce pra Avaí? Eu assim, cara, não estás entendendo. É outra coisa. Tá, mas tu torce pra Avaí pra alguém? Não. A minha mãe tentou me fazer torcer pro segundo time. Até tenho. Meu primeiro aniversário, segundo, sei lá, foi do Flamengo. Tipo, e, cara, não. Que bom, né? Depende do ponto de vista, né? Se pá, hoje em dia eu ia ter mais título, etc. Mas... Não, se pá, você eu ia ter mais, cara, porra, eu tô na dúvida ainda. Tem uma coisa que... Sei lá, cara, acho que sendo havaiano, assim, tipo, eu posso lembrar de vários momentos, mas eu vou lembrar de um específico que é o mais presente, que foi quando o Avaí subiu pra Série A a última vez. Legal. Eu tava sozinho no estádio, aí acabei encontrando com um primo meu, eu não sei se vocês sabem, mas o Avaí, assim, é que nem a história de 2020, precisei chegar pra chegar onde tô, o Avaí tem um romance com um time da raça. Sofrimento, assim. Sim. E, cara, não, eu queria muito que meu time fosse ganhador do 3-0, assim, sabe? Tipo, ganhando 4-0 e é campeão quando... Não, ele nunca faz isso. Eu ia adorar, tá ligado? Porque eu acho que hoje em dia meu coração não vai aguentar, mas... Então, assim, já subiu sendo o 7º colocado no campeonato e precisando de 12 resultados e chegando. E há pouco tempo atrás precisava ganhar em casa, só isso. Começou perdendo. Era 30 minutos do segundo tempo, o Avaí estava perdendo. Estava perdendo. E era de um time Sampaio Corrêa, que não disputava assim, nada. Disputava nada. Aleatório, né? Eu lembro disso. E aí até eu lembro desse meu primo, o Bruno, ele falou pra mim uma coisa, os dois muito quietos. Eu fico o tempo inteiro quieto, eu não sou um cara supersticioso, porém no futebol... Claro, todo santo, é impressionante. Todo santo. O estádio do Avaí fica perto do aeroporto. Eu e meu irmão, quando sobe um avião da Gol, a gente sabe que vai ser gol do Avaí.
Mentira, mas pra gente uma expressão que funciona. Vale. E aí comecei a ter problema com o Palmeiras quando eu troquei o sofá de casa. Porque eu tinha um lugar no sofá que eu sentava, que era o jeito onde eu apoiava, e eu troquei o sofá de casa. E eu comecei a ter problema, até eu achar o outro lugar no sofá, e agora tá tudo bem. É isso. Eu sei que o Avaí já ganhou títulos. Mas eu não sou supersticioso, eu não acredito nessas coisas. Eu sei que o Avaí já ganhou títulos porque a camiseta tava do meu ombro esquerdo, que eu não tava usando, botava no ombro esquerdo. Quando eu joguei pra direito, o Avaí virou o jogo. Claro, ele foi por causa de mim. Por isso que sempre começa no lado esquerdo. Exato, e depois joga. E aí, esse jogo em específico, ele não falou nada, a gente tava muito quieto. E aí o Avaí empatou num pênalti que teve que voltar, e o Avaí fez o pênalti de novo. E aí, isso já era 40 e poucos, e aí ele falou uma coisa, ele falou assim, tem que botar o Renato nesse jogo. O Renato entrou e fez o gol da virada. Cara, assim, ó, eu não sei como é que é pra vocês a relação com o futebol, vocês torcem pra times que disputam campeonatos muito maiores que o meu, mas esse tipo de alegria pra mim é muito marcante e eu quero levar meus filhos pra ressacada, eu quero isso, e tipo, tudo bem, embora eu ainda vou ver o Avaí na Libertadores, eu sei disso, não me pergunta por quê, mas eu sei que eu vou ver. Eu tô feliz com esses momentos com o meu time e é isso que define muito, assim, tipo... É isso que é esporte, cara, isso que é esporte. Lembra a final do Paulista que o Corinthians ganha nos pênaltis lá no Allianz Parque? Eu lembro bem daquele pênalti lá. Né? Não, porra. Isso, agora foi não esse daí, 2018. Não vou discutir sobre isso aí. Não é piada, não. Isso, é daquele dia ali. Aquele pênalti. Isso. Não existia VAR, mas alguém invalidou o pênalti. Isso. É isso aí, isso foi bem estranho, concordo. Mas, cara, eu assisti os pênaltis de joelho com meus 2 filhos na frente da televisão, velho. Isso aí. Porra, agora isso, que cara. ganha, velho. Você se joga no chão e chora de felicidade. Mas, Mas, cara... A gente vai... O pessoal aqui briga, né? Todo mundo sabe, já vai chegando no final do episódio, o pessoal briga. Mas, há uns dias atrás, o João, meu filho, tem 5 anos, e a gente vai pro estádio sempre, e eu sempre arrumo um problema quando o jogo é 9h30 da noite, porque, cara, não dá. Eu levava ele. Hoje eu não levo mais, porque ou eu saio meia hora antes, ou ele dorme no meu colo, ou atrapalha a vida dele. E foi a primeira vez, recentemente, que ele assistiu o Palmeiras perder no estádio. Ele nunca tinha visto o Palmeiras perder. Nunca. Cara, mas ele ficou tão mal, cara. Mas ele se sentiu tão mal. Eu falei, caraca, cara. Aí a gente vai pra casa, tenta achar um jeito e tal. Isso. Mas essa relação passional, ela é gostosa demais. Eu vou até dar uma dica assim, sobre isso rapidinho, pra o pessoal não brigar, mas tem um documentário que chama Welcome to Wrexham. Ele tá no Star Plus. E é sobre a compra do time Wrexham pelo Ryan Reynolds e o Rob McElroy, sei lá. E é super legal ver essa série porque esses caras manjam muito de esporte, americanos. E o futebol tem essa questão cultural e social que nenhum outro esporte carrega. Não. De você ser apaixonado pelo seu time e ser uma questão de quase você tá me ofendendo se ofende meu time. O que é isso? E não tem... E isso fica muito nítido no documentário. Então foi muito legal ver pra isso, assim. Vou assistir. Vale bastante a pena. LG, conta pra nós rapidinho, quem quer encontrar Inside the Box, site, Instagram, como é que faz? www.insidethebox.com.br, no LinkedIn também, Inside Varejo, ou Inside the Box, pode me achar lá também, Luiz Guilherme Linhares Noldin. Vai ser um prazer conversar, tomar café, eu adoro, se estiver por perto ou eu estiver por perto, vai ser um prazer também para nos achar. Maravilha. E para nos encontrar, meu irmão? Para nos encontrar faz do mesmo jeito, a gente simplifica, igual a LG simplificou. Isso aí. Protagonista Esporte Clube em qualquer uma das plataformas, a gente está no Instagram, está no TikTok, para ouvir os episódios completos e assistir, a gente está no YouTube, Protagonista Esporte Clube, aí você sabe, lá se inscreve no canal, manda notificação para as pessoas, convida para vir assistir, no Spotify e no Deezer para quem prefere os aplicativos de podcast. Maravilha, e para você que tem um amigo que está indo para a Austrália ou para fora do país, pega o aviãozinho e envia para ele ouvir a história da LG. Se tem um amigo que está começando a empreender e está passando perrengue, manda para ele o aviãozinho também, porque ele vai ouvir a história da LG. Se for havaiano, é menos pessoas, é claro, mas manda também para eles ouvirem um havaiano aqui e ouvirem um havaiano com sucesso e com muita alegria e com um papo maravilhoso. Eu vou só fazer um último jabá aqui, que eu acabei não falando da Inside. Se você é um varejista, uma rede de varejo, que precisa conectar com equipes de loja, seja para entregar arquivos de marketing, comunicação de maneira geral, fazer toda a parte de treinamento e desenvolvimento ou gestão de tarefas, conecta com a gente na Inside, que é o que a gente faz. A gente cria super apps de marca para ajudar nesse dia a dia caótico do varejo.
Maravilha, LG. Obrigado pelo tempo. Para desconstruir a sua ideia, vou fazer uma provocação aqui. Você que é havaiano, está assistindo aqui, está ouvindo os cortes, entra lá no Instagram e coloca a hashtag UrraLeão lá pra gente ver quantas... Vamos, Havaí, muito bom! Vamos bombar o Instagram aí. Boa. Tá aceita a proposta. LG, obrigado, cara. Obrigadão, Sucesso pessoal. cada vez mais. Obrigadão, Orgulho mesmo. Parabéns, cara. Obrigado. E a gente vai nessa. Valeu.